Boa tarde, tudo bem? Estamos aqui então começando, eu não sei que dia que é hoje, não sei há quantos dias estamos no ar. Acho que esse é o 14º dia em que estamos aqui. Oi, Edmundo, é o 14º dia, Edmundo, que nós estamos aqui? Desde o dia 21, não é? Eu acabei de chegar da rua e fiz todo aquele procedimento, né? Faz 15 dias, oi, Rita, Indira, fazia 15 dias que eu não tirava o meu carro da garagem. Eu fiz isso hoje por uma boa causa, fui até o campus da UFG para fazer um treinamento de voluntariado. A partir de segunda-feira, eu devo fazer um turno por semana lá na UFG, ajudando um grupo de voluntários que está fazendo máscaras. Não são aquelas máscaras que eu postei, não. Aquelas eu estou fazendo para doação para os amigos que não estão encontrando para comprar, né? Mas e para quem precisar, que tiver por aqui precisar, pode me pedir. A Universidade Federal de Goiás está com uma grande campanha com o governo do estado para produzir máscaras e aventais em massa para o serviço de saúde. Então, convocaram todos os professores servidores que saibam conduzir uma máquina de costura industrial para fazer turnos, e então eu entrei nessa. Então, uma vez por semana eu devo passar um turno lá, uma manhã, ajudando. A gente tem que fazer o que pode, né, gente? Então, não podia me negar porque é uma coisa que eu sei fazer. Mas assim, dá um trabalho sair na rua, viu? Eu queria tanto, depois de 15 dias eu saí e dá um trabalhão. Experimentei as máscaras, não é? E até fiz uma live no Insta com relação a isso. Se você não precisar sair de casa e usar a máscara, minha dica é o seguinte: coloca e resiste, não põe a mão na máscara. Se eu tiver que ajustar, ajusta aqui no elástico. Nos primeiros 10 minutos você tem a impressão que você não vai respirar, coça o nariz, dá vontade de tudo. Você acha que você não vai dar conta de ficar com a máscara. Depois você acha que vai faltar o ar. Depois de 10 minutos, esse faniquito todo passa, entendeu? E você consegue respirar normalmente e não dá nada. A gente é muito, né? A gente, me incluo. Depois de 10 minutos eu falei, gente, eu não vou dar conta de usar essa máscara. Mas dá, a gente dá sim. Depois de um tempinho fica tranquilo. Então, bom, vamos lá. O nosso assunto do dia, né? Hoje, tô abrindo o computador agora, gente. Não abri isso aqui hoje, né? Essa coisa de voluntário não é fácil. Então, nossos assuntos, a gente vem discutindo, é claro, o projeto de pesquisa. E achei aqui, temas solicitados, bem aqui. Então, a gente falou ontem da redação da justificativa e eu coloquei para vocês um exemplo que foi de um projeto PIBIC. E, então, um exemplo de uma redação de introdução junto com justificativa, que é de um projeto de graduação. Mais família hoje, oi Beth, né? Então, os objetivos específicos, né, que são, eu acho que a gente já falou bastante deles, não sei se preciso ter se realmente for necessário, vocês me dão um toque de como redigir o objetivo específico, mas nós falamos disso bastante quando a gente falou da escolha do tema, do questionamento com relação ao tema. Depois você então localiza o problema e seu objetivo já está lá. Li alguns exemplos, acho que no segundo vídeo, não é? Se depois você olhar lá e não tiver claro, fala aqui, a gente retoma a redação do objetivo específico. Oi, Concília, oi, Davi, Davi Castelo, oi. Então hoje eu queria falar da redação do objetivo, aquela trinca, objetivo específico, metodologia, cronograma, tá? 6, 7, 8 dos nossos itens.
porque eles estão intrinsecamente ligados, como a gente já falou anteriormente. Então, eu vou pegar o mesmo subprojeto que a gente que foi enviado, né, para vocês, porque depois eu envio um outro pedaço dele. O mesmo subprojeto que eu coloquei ontem para vocês, vou pegar os objetivos específicos, geral e específico desse subprojeto para vocês terem uma ideia. Então, lembrando, né, o título do subprojeto do aluno era Mapeamento do ensino de trompete em Goiânia. Objetivo específico: realizar um diagnóstico do ensino de trompete em bandas marciais nas escolas de ensino médio em Goiânia, de forma a sugerir uma melhor compreensão do ensino do instrumento. Esse é o objetivo geral. Bom, ele listou 3 objetivos específicos. Lembrando que esse é um projeto de iniciação científica, ele tem 1 ano para ser realizado. Então, você não pode exagerar na quantidade de objetivo específico, e também que tem que pensar que se o seu objetivo geral é coerente com o específico, quer dizer, se só tem 1 ano para realizar, seu objetivo geral não pode ser desbravar o mundo inteiro, não é? Oi, Rodrigo. Então, objetivo específico é contribuir para o aumento do material técnico para os alunos de trompete. A exemplo de sugestão, elaborar uma sugestão de... Desculpa, eu estou lendo errado aqui. Oferecer um material técnico destinado aos alunos de trompete das escolas de Goiânia, né, que contenham estudos, livros, CDs, modelos de aula física, aulas práticas e teóricas sobre o instrumento. Então, oferecer material de informação sobre essas coisas. Que mais? Material sobre a história do instrumento, suas mudanças físicas e diferenças dos trompetes, si bemol, dó, ré, mi bemol, fá e lá, e suas várias utilizações. Terceiro objetivo específico: disponibilizar material sobre problemas de embocadura, articulação, técnica de respiração, que venham a auxiliar docentes que lidam com o ensino de trompete em Goiânia. Bom, 3 objetivos específicos: oferecer informações sobre material para estudo. Segundo, estou sintetizando, tá? Porque eu sei que vocês não estão lendo. Segundo, oferecer material sobre a história do instrumento, suas mudanças físicas, né? Evolução do instrumento aí ao longo dos anos e como eles são, dos séculos, e como ele é utilizado. E terceiro, oferecer material especificamente sobre embocadura, articulação e técnica de respiração voltados para o docente, não para o aluno, tá? Esses 3. Bom, com esses 3 objetivos específicos atingidos, espera-se que esteja realizado, então, uma visão geral do que está se usando, do que está se fazendo, como se dá o ensino do trompete em Goiânia. Bom, para que isso seja possível, eu só vou entender que isso é uma coisa exequível, né, possível de ser feita, se nas estratégias da metodologia ele me mostrar como é que cada objetivo específico desse será atingido. Por isso é que eu disse para vocês, não tem como eu desligar o objetivo específico da metodologia. Porque eu entendi o objetivo específico, eu só não entendi como ele vai fazer. Mas aí não é lugar de falar. O lugar de falar é na metodologia. Então, quando eu vou para a metodologia, eu preciso ver, neste caso, no mínimo 3 etapas. A etapa que vai finalizar com esse material técnico
voltado para os alunos, né? Essa compilação aí de métodos, livros, CDs, modelos de aula, que será compilado para alunos. Num segundo momento, eu preciso ver, o segundo ou primeiro, eu preciso ver um documento sobre, sintetizando o histórico do instrumento, as principais coisas sobre o estado físico e as mudanças físicas desse instrumento aí ao longo do tempo, as principais diferenças entre um instrumento e o outro, a meu ver ainda aí voltado para a informação do aluno, compilado em língua portuguesa, que é interessante. E preciso ver um terceiro momento onde se reunirá, se investigará problemas, material que foquem nos problemas de embocadura, articulação e respiração para futura consulta e utilização de professores de trompete em Goiânia. 2 objetivos específicos são voltados ao estudante e um é voltado especificamente ao professor. Mas o objetivo geral diz realizar um diagnóstico do ensino do trompete. Então eu posso entender que nesse diagnóstico que será realizado, pelo menos 3 coisas específicas serão abordadas. O que se utiliza de material com os alunos para compilar para os alunos. O que se conhece sobre o histórico do instrumento para que se compile e esteja lá para os alunos. E o que se tem de material pedagógico em mãos dos professores relacionados à embocadura, articulação, técnica de respiração, que possa ser organizado de forma a atender a professores que porventura ainda não estejam se beneficiando desse material. Não é? Bom, a metodologia, nesse caso, apresenta 4 etapas. Bom, se eu estiver indo muito rápido, vocês me corrijam. Não é? Darren, Neri, Kennedy, oi todo mundo que está entrando. Então, são 4 etapas. A primeira, se propõe a fazer uma revisão da literatura do que tem sobre do tema em português e inglês, consultando livros, periódicos, técnicas, palestras e conferências sobre o ensino de trompete. No segundo item, fazer uma pesquisa de campo, realização de consultas no modelo GPEM, que eu já vou falar o que é, as bandas bandas marciais de Goiânia. Num terceiro momento, o cruzamento de dados de todos os dados coletados na consulta, numa primeira parte, e numa segunda, a preparação do relatório referente a toda a pesquisa de campo. E num quarto momento, elaborar material para publicações, que atendam diretamente à questão de material de estudo, histórico do instrumento e material para o professor. Então, esse material para publicação ficou todo para depois da pesquisa de campo. Né? Oi, Ana Márcia, Miriam. E, por fim, a última coisa do cronograma, entregar o relatório de iniciação científica, né? De TCC. É isso. Bom, então, está muito sucinta essa metodologia. Por quê? Porque ela não está sozinha, lembra? É um projeto de iniciação científica que, para um pedido de bolsa, ele vai acoplado ao projeto maior, o projeto mãe, projeto do orientador. Então, quando ele diz que fará consultas, aplicação de pesquisa de campo nos moldes do projeto do GPEM, é o meu projeto. Oi, Alessandro, Luizinho. É o meu projeto. E o meu projeto já havia, nesse momento, passado por comitê de ética, tem lá modelo de questionário, modelo de consulta, e o mesmo modelo que naquele período foi aplicado por vários alunos, né? Vários alunos de iniciação científica utilizaram esse mesmo modelo, uns ou para trompete, para piano, para contrabaixo, para violino, dependendo do que. Era um questionário tão grande, com tantas opções, propositalmente, tinha mais de 50 questões, que podiam ser escolhidas dependendo do tipo da pesquisa que o aluno estava fazendo.
E então as pesquisas relacionadas à consulta sobre método, ensino de instrumento e material para estudo e para ensino de instrumento musical tinha muito, e ele selecionou desse questionário já aprovado e com tudo organizado o que ele precisava para essa consulta sobre o ensino de trompete. Como ele sempre se propôs a fazer um trabalho com ensino de trompete nas bandas, então não se fez necessário investigar o ensino de trompete em outros lugares, porque a proposta era investigar como esse ensino se dava nas bandas marciais de Goiânia. Então, ficou tudo redondo. O que aconteceu? Apenas depois da terceira etapa só é que o cronograma, a metodologia incluiu publicações. Poderia ter sido antes, aliás, como de fato aconteceu. E aí eu vou lembrar a primeira live minha lá no dia 21, a gente tem que lembrar o que é um projeto. O projeto é um plano de pesquisa, uma intenção de pesquisar. Você fez, ele está ali, coerente, redondo, foi aprovado, começou a fazer a pesquisa. Você pode e deve alterar o que for necessário ser alterado, porque é um plano, não é uma camisa de força. Então, nesse caso, depois de terminar a atualização da revisão de literatura, que é o primeiro item da metodologia dele, já podia publicar um artigo, fazer uma palestra, fazer um recital palestra, enfatizando as questões levantadas nessa revisão de literatura. Não precisa esperar até o final da pesquisa de campo para fazer isso, como está no projeto, não é? Mas está errado se não colocar? Não, não está errado. Se está coerente, tudo bem, é um trabalho de 1 ano. Tudo bem que você só vai fazer publicações quando chegar no final desse 1 ano. Você não precisa fazer antes. Não se exige isso de um aluno de graduação. Se fosse um aluno de mestrado, sim, espera-se que, no máximo, ao final do 2º semestre, você tenha publicações. De preferência, ao final do 1º, você já deve ter alguma coisa para publicar. Resultado parcial da pesquisa que você está desenvolvendo. Então, neste caso, totalmente aceitável que um aluno de iniciação científica publique o resultado da pesquisa dele ao final do ano que ele pesquisou. Tranquilo. Né? Inclusive, pode ser a própria pesquisa dele inteira, talvez dê exatamente um artigo, né, de 8 ou 10 páginas, 15 páginas, porque depende do aluno, porque, obviamente, esses objetivos específicos que ele colocou aqui estão sendo considerados como um trabalho de um aluno de graduação, então não se espera que ele vai esgotar, nem um doutorando esgota um assunto. Ele está focando naquele momento. O que foi coletado nas escolas, acho que foram 2 ou 3 meses de coleta de informação. O que foi colocado ali é o que estava valendo. Obviamente, tem coisas que não entraram, tem coisas que logo no ano seguinte já mudaram, porque a pesquisa de campo funciona assim. Se eu vou fazer uma entrevista ou uma coleta, eu vou pegar aquele momento, que está acontecendo naquele momento, não o que não tem como, é uma fotografia daquele momento, tá? Então ela obviamente não esgota assunto nenhum, mas te dá, como ele diz, um diagnóstico do que estava acontecendo naquele momento. Aí as pessoas, os interessados nesse assunto, têm essa referência. No trompete, nas bandas marciais em Goiânia, no ano de 2007 ou de 2008, a situação era essa. Tá? Então, isso pode ser muito útil para muita gente. Então, é essa relação que se faz entre como está no nosso tópico de hoje, né? Deixa eu voltar lá para não me perder. No nosso tópico de hoje, está lá as 3... Acha tópico, Sônia? Peraí. Temas solicitados. Tá aí. Né? Objetivo específico, metodologia, cronograma. Bom, como eu chego no cronograma nessa coisa toda? Uma vez determinado que ele tem
4 itens na metodologia, é da metodologia que eu vou para o cronograma. A metodologia obrigatoriamente está em ordem cronológica. Ou seja, o primeiro passo eu vou fazer X coisa. Depois disso eu vou fazer Y coisa. Depois é ordem cronológica obrigatória. Os objetivos específicos não, eles podem estar em ordem, não necessariamente na ordem que você vai realizar. O que não pode, aí anota aí de vermelho, tá? Gravar já tá gravando, né? O que não pode é você ter um objetivo específico não contemplado nas suas estratégias de ação, nas etapas da sua metodologia. Se você disse que vai atingir determinado objetivo específico, ora, você tem que dizer como. E o que é a metodologia? A metodologia é simplesmente como. Né? O objetivo é o que. A metodologia é como. Então você diz o que e não disse como, tá furado. Tá? Então é muito importante, quando você for fazer a metodologia, confira se o que você disse que vai fazer vai resultar nos objetivos específicos que você colocou. Que é isso que se espera. E veja se é coerente, uma vez atingido cada um e todos os objetivos específicos que você colocou, com isso em mãos, você tem condição de juntar tudo e atingir o seu objetivo geral. Oi, Dan, Luciana, Carlos. Tá? É isso que interessa. Então, essa é a coerência das 3 coisas. Quer dizer, das 2 coisas, objetivo específico, metodologia. Onde entra o cronograma? É o quanto tempo. Não é? Então, são as 3 coisas. O que você vai fazer, como você vai fazer e quanto tempo você vai demorar para fazer cada coisa. Só isso. Cronograma, um quadrinho. Um quadrinho. É um ano, são 12 meses. Então, tem uma coluna que você vai colocar. Realizar a revisão, atualização da revisão de literatura. Tem lá os 12 meses, bota xizinho, quantos meses eu vou demorar para isso. Você só não pode ficar revisando literatura até o fim do trabalho, porque uma hora você tem que parar, porque em algum momento você vai ter que cruzar essa revisão de literatura com a pesquisa de campo, no caso dele, ou você vai ter que parar de buscar informação e finalizar o seu trabalho. Então, você não pode ficar revisando a literatura até um mês antes da defesa. Não dá. Né? Quem tenta fazer esse tipo de coisa acaba fazendo o quê? Entrando com pedido de prorrogação de prazo porque não deu conta. No caso da graduação, não se forma, porque se você não defender o TCC, você não se forma. No caso da Bolsa PIBIC, não tem renovação. É muito sério. Você tem que parar e pensar. Quanto tempo é que eu tenho para fazer isso? Acabou meu tempo? Eu estou em dia com aquilo? Encerrou. Ah, mas eu sei que tá para sair um livro super legal, que já foi até divulgado, que ele vai sair o mês que vem. Paciência. Você não vai poder esperar até o mês que vem se o seu prazo é esse mês. Esse livro não vai entrar no seu trabalho. Né? Aí o orientando fala, nossa, Sônia, que maldade, o que custava? Custava a sua bolsa, custava a sua defesa, né? Não dá para pôr tudo. Uma hora você para. Do mesmo jeito que uma hora você tem que parar de ensaiar e ir para o palco, para o concerto. Uma hora você tem que decidir que você já estudou aquela peça o suficiente para pelo menos conseguir tocá-la em público. Ou que você não dá conta de tocá-la e vai tirar do programa. Não quer dizer que você não dá conta de tocá-la nunca na sua vida. Quer dizer que no recital da semana que vem, ela não vai entrar. Mas você pode tocar depois. É muito parecido, gente. Eu acho que é muito parecido, sabe? A ideia de como você prepara uma performance e como você prepara a sua pesquisa. Só que tem coisas que você faz muito, a maioria de nós toca muito mais do que pesquisa. Então a gente tem critérios para decidir, tô pronto para ir para o palco ou não tô. E quando eu vou fazer pesquisa, me faltam muitas vezes esses critérios. Bom, tá bom para eu parar? Não tá? Essa redação tá boa? Não tá? Esse tempo é o suficiente para eu pesquisar isso que eu tô pensando ou não tá?
Qual que é a solução? A mesma de quando você é estudante de instrumento. Conversa com o seu orientador, não é? É o seu professor de instrumento que vai te dar aquele toque. Não, isso aqui tá legal, você se dá conta sim, vai te empurrar para frente. Ou ele vai falar, olha, realmente, não vale a pena esse estresse todos, vamos tirar essa peça, você toca o semestre que vem, ou vamos tirar esse movimento, você toca 2 movimentos agora, toca os 3 movimentos no final do ano, toca um movimento só, tá ótimo, tá beleza, deixa a sonata inteira para tocar na formatura. É o mesmo tipo de... né? Agora, você não vai chegar para o seu professor de instrumento lendo a peça e perguntar para ele se tá bom para tocar no recital, porque você já sabe a resposta, né? Com relação ao trabalho é a mesma coisa. Você nem tentou redigir a sua metodologia, mas você vai para o seu orientador e fala assim, eu não consigo redigir isso. É a mesma coisa, tá? Se você não tentar, você não vai conseguir. Se você não estudar, você não vai tocar. Mesma coisa. Senta lá, pega os livros, se agarra no querido Severino, lembra? Né? Que é ótimo para todo mundo, principalmente para a graduação. Aprende a fazer uma metodologia. Né? Como? Exatamente como eu acabei de falar até agora. Define o objetivo geral. O que você tem que fazer para chegar nesse objetivo geral? Primeiro, eu preciso de ter uma revisão de literatura um pouco mais ampliada, que é do projeto. Vou ter que fazer uma coleta de dados, porque eu não tenho onde coletar esses dados se eu não fizer uma consulta às escolas. Ou assim, não preciso fazer consulta às escolas, eu tenho livros sobre isso, eu posso... meu orientador me indicou umas leituras, então eu preciso discutir tal e tal livro. Aí você, à medida que você sabe o que você tem que fazer para conseguir atingir o objetivo geral, você naturalmente já está elencando as etapas da sua metodologia. Diferença que eu falei uns dias atrás, o verbo. Se é um objetivo, é o que você vai apresentar, né? Então, oferecer, por exemplo, disponibilizar, são verbos bons de objetivo específico. Tal material. Metodologia, realizar o material, desenvolver o material. Né? Durante a metodologia como é que eu vou fazer. Então, eu vou desenvolver um material de consulta sobre recursos técnicos do estudo do instrumento, baseado na pesquisa de campo. Isso é metodologia. Quando eu tiver terminado isso, eu vou apresentar isso para a comunidade, objetivo. Meu objetivo é apresentar tal relato, tal arquivo, tal coleção de informações para a comunidade. O que é isso no meu projeto inteiro? Objetivo específico. Juntei todos os específicos, eu sou capaz de fazer uma reflexão sobre eles e demonstrar que eu atingi o meu objetivo geral. Essa reflexão geral sobre os objetivos específicos é a sua conclusão. Tá? Tem que ser, porque a conclusão não tem novidade. Ela só lida com os resultados parciais que você atingiu ao longo do projeto. Quanto tempo eu vou demorar para fazer cada coisa dessa? Se eu sou iniciante de graduação, eu tenho que sentar com o meu orientador. Tá? Mas eu posso sentar com ele, com o meu quadrinho de cronograma, com a minha ideia maluca lá. Eu acho que eu vou demorar esse tempo. Aí o orientador vai olhar assim, você tá viajando, não é? Não vai dar assim não, a gente vai ter que trocar. Mas ele vai preferir fazer isso do que você chegar para ele com um quadro em branco. Eu não tenho a menor ideia. Você tem que ter alguma ideia, né, criatura? Todo mundo tem que ter alguma ideia. Então não faça isso, se esforça um pouquinho. Pensa, quanto tempo é que eu vou precisar? Ainda que você fale, olha, é muito pouco tempo, não dá tempo de eu fazer tudo isso. Aí é só você com o seu orientador que vão poder sentar e conversar. Isso eu estou falando de aluno de graduação. Não me façam como já me fizeram a semana passada, de mandar mensagem no meu Messenger, no meu e-mail, pedindo para eu elaborar o projeto de pesquisa junto com você. Eu não vou fazer isso. Se você é candidato a doutorado, você tem que saber elaborar seu projeto ou procurar esses livros todos que a gente está falando que existem.
estudá-las e montar um projeto, não é? Eu posso te responder se eu me interesso por orientar esse projeto. Agora, sentar e pegar na sua mãozinha e elaborar o projeto com você, só se você for me orientando de TCC, porque é minha obrigação fazer isso com eles. Mas depois disso, assim, nossa, mas que não. É que depois disso você já não é iniciante, então você sabe procurar um livro, abrir, ler e pelo menos tentar fazer. Não siga aquele caminho mais fácil, né? Que é transferir para o outro a responsabilidade que é sua, de abrir os livros, abrir os trabalhos e tentar entender como eles estão sendo feitos. Eu acredito que se você chegou hoje e acha que isso que eu acabei de falar é prepotente, eu vou pedir para você, volta no dia 21, assiste todos os 30 minutos que a gente tem feito todo dia, e aí você vai ver que é possível, é tranquilo, desde que você se proponha a fazer o passo a passo que tem que ser feito. Se você não tem experiência, você não vai sentar hoje e falar, essa tarde eu estou liberada, essa tarde eu vou resolver esse negócio do meu projeto e vai ficar pronto hoje. Não vai, né, gente? Não vai. Resolve assim, essa tarde eu vou resolver esse concerto, eu vou ler ele, vai ficar legal porque eu quero tocar semana que vem. Né? Aí vai depender da prática que você tem, do seu nível de expertise como instrumentista. E no projeto é a mesma coisa. Dependendo do seu nível de expertise como pesquisador, você pode até fazer isso. Mas é difícil, né? As duas coisas são bem difíceis. Se você é um expert, você não vai se propor a ler um concerto hoje e tocar a semana que vem. Porque você sabe que o nível de qualidade não vai ser o que você pode fazer. Você sabe quanto tempo é que você vai precisar para apresentar um concerto no nível que você gostaria. Se você é iniciante, você não sabe, mas daí o cronograma do seu estudo você discute com o seu professor de instrumento. O cronograma do projeto você discute com o seu orientador. Né? Se você é iniciante. Se você está no mestrado, está tentando um mestrado, você já fez uma graduação. E se na sua graduação não teve metodologia de pesquisa, hoje tem o Santo Severino, né? Tem as lives da Sônia Rai e tem mais um monte de livro que a Sônia Rai está colocando aí quase todo dia para vocês irem atrás. Então eu acho que dá para apresentar alguma coisa, né? Dá para apresentar alguma coisa. Então, gente, vamos continuar então eu continuo recebendo as sugestões de vocês. Tá? Por favor, mandem sugestões de tema, dúvidas que porventura tiverem ficado, que no dia seguinte eu retomo alguma coisa que não tiver ficado claro. Reforço sempre, coloca suas dúvidas, sugestões, pedidos, reclamações, o que vocês quiserem, na live, aí no comentário da live do dia. Porque não só eu vejo como todo mundo vê, pode ser uma dúvida em comum, aí você atende a outras pessoas também e me ajuda a otimizar o meu tempo, ao invés de eu ficar respondendo individualmente para você, tá? A menos que seja uma questão muito particular, é claro, aí você tem toda a liberdade de me escrever, claro, tá bom? Então eu vou dar uma organizadinha nesse outro trecho aqui, daqui a pouco eu coloco para vocês. Eu esqueci de colocar ontem a referência de redação. Eu vou tentar me organizar para colocar até amanhã para vocês, tá? Porque hoje foi um dia tão corrido que ainda não deu para organizar aqui o material para colocar para vocês. Mas eu coloco logo mais, combinado? Então, todos os dias às 15 horas aqui, enquanto a quarentena durar. Esse é o trato que eu tenho com vocês, tá bom? Fique em casa. Use máscara, álcool gel, muita paciência, né? E cuidem-se, tá bom? Ó, super beijo, obrigada por estarem aqui comigo todo dia. Beijão.